RC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você. Eu sou Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quinta-feira, 16 de dezembro. O dia começa ainda repercutindo os acontecimentos que mexeram com os mercados mundiais nesta quarta. A definição da política monetária do Fed impactou bastante o humor dos investidores. O Banco Central americano teve uma postura mais dura com a inflação, tirou o termo transitório do comunicado e assumiu que a inflação pode ser um pouco mais duradoura. Inclusive, os preços devem ficar acima da meta, pelo menos até 2024. Diante do cenário, o Fed vai acelerar a retirada dos estímulos. O tapering deve terminar em março. Agora serão 30 bilhões a menos injetados mensalmente na economia. O presidente do Fed deixou explícita a vontade de elevar os juros pelo menos 3 vezes no ano que vem, mas só vai fazer isso depois que finalizar o tapering. A maioria dos dirigentes vê o juro chegando a 2,5% no longo prazo. Mas o que acalmou os mercados foi mesmo a fala de que tudo isso só deve se concretizar caso o cenário econômico esteja sob controle. Se houver mudanças nas perspectivas do PIB ou mesmo nos níveis de emprego, o Fed vai rever a postura. Com o tom mais duro com a inflação e mais suave com a forma de conduzir a política, os investidores ficaram com menos aversão ao risco, e isso mexeu com os mercados. As bolsas americanas fecharam em alta e o movimento foi visto até mesmo aqui no Brasil. A bolsa que começou o dia no negativo foi ganhando fôlego e encerrou o pregão com alta de 0,63%. Foi um movimento diferente do que vimos na segunda e na terça, quando o mercado começou de bom humor e acabou fechando no patamar negativo. Vamos ver então o desempenho da bolsa ontem. A gente começa então pelo Ibovespa, como eu falei, 0,63% e aos 107.431 pontos. Entre as maiores altas, a gente fica com BIF3, Minerva com 11,19%, Magazine Luiza 7,49%, Americanas SA 7,46% e Lojas Americanas com 7,41%. Entre as maiores baixas, a gente tem Dexco com menos 2,26%, Eco Rodovias com 2,10%, Banco do Brasil com 1,72% e Marfrig com 1,32%. O setor de frigoríficos, que sustentou as maiores altas ontem, porque a China voltou a permitir a importação de carnes brasileiras, pode sofrer um revés no dia de hoje. Isso porque, segundo a Bloomberg, grupos varejistas europeus restringiram as compras de carne bovina do Brasil devido a novas descobertas que ligam a produção de gado ao desmatamento na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Ainda não se sabe a extensão das restrições. A B3 divulgou hoje a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de janeiro a abril de 2022. A lista manteve a entrada de positivo e a saída das units da GetNet. Além disso, a novidade é a inclusão da CSN Mineração. Outra mudança em relação à prévia, a primeira prévia, foi a Porto Seguro, que estava na primeira versão e saiu da segunda. As ações com mais peso no índice seguem sendo as da Vale, com 14,78%, seguidas por Petrobras, com 6,47%, e Itaú Unibanco, com 5,02% de participação.
Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta quinta-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. Depois de um bom discurso aí do Jerome Powell, do presidente do Banco Central americano, eu particularmente gostei, né, porque a hora que ele sinaliza que realmente continua preocupado com o PIB, né, o PIB sinalizando que ainda está aquém do potencial, né, o PIB americano, e também sinalizando que caso realmente o PIB, a atividade por lá se enfraqueça ou fique fraca, não há motivos para subir os juros tão cedo. Pelo menos essa foi a minha leitura, e grande parte do mercado também lendo dessa forma, reagindo bem, né, nas bolsas mundiais, por aqui não foi diferente, e também a gente continua essa percepção, né, de menor aversão a risco no curto prazo. Então a gente tem essa analisação também de uma quinta-feira positiva por aqui, tá? E ao redor do mundo também, principalmente nas bolsas americanas. Aqui no Brasil a gente tem uma série de indicadores, né, mostrando que recentemente, reforçando que a atividade econômica aqui está ainda mais fraca, né, mais fraca que outros países, né, e a leitura também pode ser até um pouquinho otimista em relação à curva de juros. A gente já está vendo um fechamento da curva de juros recentemente, né, e também a sinalização, tanto pelo mercado como pelo Banco Central, de que a gente pode ter uma inflação talvez um pouco mais próxima do centro da meta no ano que vem, tá bom? Então, esperamos sim um dia positivo, uma quinta-feira positiva por aqui, e também com talvez uma tendência de recuperação de parte das quedas que a gente vem sinalizando nesses últimos dias. Tá bom, pessoal? Tenham todos uma ótima quinta-feira e já já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Na política, a PEC dos precatórios finalmente foi concluída. Ela foi aprovada em segundo turno na Câmara e deve ser promulgada ainda hoje. O texto dá ao governo um espaço de 44 bilhões de reais para gastos com obras e aumento de salários. E a Câmara deve analisar hoje o projeto do Refis, que propõe refinanciar as dívidas de empresas que sofreram os impactos econômicos provocados pela crise sanitária do coronavírus. O relator do projeto estima que pelo menos 50 bilhões de reais em dívidas de pequenos negócios devem ser negociados em até 15 anos. A proposta tem como objetivo auxiliar as empresas a voltar a ter saúde financeira e preservar empregos. O ministro Paulo Guedes falou ontem em encontro com empresários que sente uma certa frustração por não ter avançado com a agenda de reformas, mas reiterou que vê o Brasil num caminho de prosperidade, contrariando as previsões de economistas de que teremos uma recessão no ano que vem. No mesmo encontro com empresários, o presidente Jair Bolsonaro falou que deve terminar o mandato com R$1 trilhão em investimentos contratados em infraestrutura. Bolsonaro fez diversos elogios ao ministro Tarcísio de Freitas, que comanda a pasta. O Banco Central divulgou agora cedo o relatório trimestral de inflação. O órgão manteve suas estimativas para a inflação para os anos de 2021 até 2023 dentro do cenário de referência. Neste ano, a inflação deve chegar em 10,2%. Em 2022, chegar a 4,7%, sem estourar o teto da meta. E para 2023, a inflação ficaria em 3,2%, já voltando para o centro da meta projetada pelo Banco Central, que é de 3,25%. No relatório, o BCE reafirma que a inflação ao consumidor continua persistente e elevada e repete a ata do Copom, de que os questionamentos sobre o arcabouço fiscal elevam o risco de desancoragem das expectativas de inflação. Por isso, a decisão de um aperto monetário em direção ao território contracionista. Outro ponto importante e que era esperado pelo mercado foi a projeção para o PIB brasileiro. O Banco Central reduziu a projeção de crescimento em 2021, passou de 4,7% para 4,4%. Para o ano que vem, o corte foi mais pesado, passou de 2,1% de crescimento para 1%. A revisão deste ano tem muito a ver com a queda do desempenho do setor agropecuário. Vamos agora aos destaques internacionais. O Japão divulgou os números do PMI composto. O indicador recuou de 53,3 para 51,8 em dezembro.
Embora em queda, o número mostra o melhor desempenho da atividade industrial e de serviços desde 2018 no país. Na China, alguns credores processaram a Evergrande em mais de 13 bilhões de dólares. O argumento é que a empresa atrasou o pagamento das dívidas. A Evergrande já tem mais de 360 processos tramitando no tribunal chinês. Segundo a agência de classificação de risco, a empresa já está em default. Nos mercados asiáticos, o tom foi dado pelo bom humor causado pelo Fed ontem. Vamos ver então como é que fecharam as bolsas por lá. Começando com a China continental, Xangai aumentou 0,75%. No Japão, o índice Nikkei encerrou o pregão com ganho de 2,13%. O Hang Seng de Hong Kong marcou valorização de 0,23%. Na zona do euro, saíram os PMIs da Alemanha e do Reino Unido. Na Alemanha, o PMI de serviços caiu de 52,7 para 48,4 em dezembro. Já o industrial subiu de 57,4 para 57,9. No Reino Unido, o PMI composto recuou de 57,6 para 53,2. Os resultados mostram ainda certa insegurança sobre os rumos da pandemia nos países, inclusive com novas restrições por causa do avanço da variante Omicron. Isso impacta bastante na confiança das empresas. Por lá, também devemos ficar de olho nas definições de política monetária. Logo mais saem as decisões do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu. A presidente do BCE, Christine Lagarde, fala mais tarde sobre o cenário base para a decisão da autoridade. Vamos ver então como é que estão as bolsas na Europa nesse momento, começando com DAX na Alemanha, que opera em alta de 1,69%. CAC na França, operando em alta também, 1,48%. FTSE no Reino Unido opera também em alta, 0,96%, e o índice Eurostoxx sobe agora 1,54%. E nos Estados Unidos, as bolsas seguem refletindo o bom humor da véspera com o anúncio do Fed. Vamos dar então uma olhada em como estão os futuros por lá nesse momento. A gente começa primeiro com Dow Jones. Dow Jones opera em alta de 0,64%. S&P 500 sobe 0,70% e Nasdaq também subindo 0,75%. Agora, o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise sobre as expectativas para os juros americanos no ano que vem. Conta pra gente, Marco. Fala pessoal, falando aqui sobre o nosso gráfico do dia, né, como comentado ontem e também hoje, o principal assunto dessa semana foi a decisão do Banco Central em relação ao tapering, né, e para quem esperava um tom um pouquinho mais pessimista, ele não aconteceu. Na verdade, desde a reunião de setembro, né, os investidores já vêm alterando as suas expectativas e o mercado vem colocando na conta, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui em cima, as expectativas para o ano de 2022. Então, o mercado já colocou na conta que a gente deve ter cerca de 3 aumentos na taxa de juros ao longo do ano de 2022, também seguindo com 2 a 3 aumentos no ano de 2023, tá bom? Então, o mercado já precificou, mas nenhum cenário mais pessimista em relação ao aumento de juros foi incorporado, foi precificado, né? Então, o mercado recebendo bem a notícia, o comunicado do Banco Central de ontem, né, do Jeremy Powell, tá bom? Então, continuamos otimistas e lembrando que a reação deve continuar sendo positiva em relação a esse comunicado, né, em relação a essa reunião do Fed, do Banco Central americano, tá bom? Tenham todos uma ótima quinta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco Saravalli, que volta daqui a pouco no BMC News com a Paula Moraes. E com o anúncio do Fed, até mesmo as criptomoedas sentiram um impacto positivo. O Bitcoin teve alta de mais de 5%. Vamos ver como é que está o Bitcoin agora nesse momento. Deixa eu abrir aqui, subindo agora 2,03% com 49.114 dólares.
Vamos agora aos destaques corporativos. A Petrobras informou hoje que o Conselho de Administração aprovou a venda de 100% das ações que tem da Braskem. O movimento será feito por meio de um follow-on em conjunto com a Novonor. A estatal também destacou que pretende migrar a Braskem para o novo mercado, que é o nível mais elevado de governança corporativa da B3. Após a transição, a Petrobras vai vender vai vender o restante da participação societária na Braskem. O CAD aprovou a combinação de negócios entre as operadoras de saúde Intermédica e Hapvida. A operação foi autorizada sem restrições. O custo da operação é de aproximadamente 116 milhões de reais. A combinação vai criar uma das maiores provedoras de soluções de saúde verticalizada do mundo. A Camil informou que vai ser o novo acionista controlador do Café Bom Dia e da Agrocoffee. As duas empresas estão em recuperação judicial. A Camil vai investir cerca de 62 milhões de reais em operação. A empresa diz que o investimento é um passo importante para a diversificação das operações e estão em linha com os objetivos estratégicos. O BNDES começa a vender hoje a sua participação na JBS. O banco tem 24,5% da empresa. O block trade deve movimentar mais de 2,6 bilhões de reais, com cerca de 12% de participação desfeita. O comprador deve ser a própria JBS, que tem um programa de recompra de ações aberto. Segundo o Brasil Journal, o BNDES deve se comprometer a respeitar um lock-up de 90 dias antes de fazer outra venda. O administrador da recuperação judicial da Oi apresentou os números do mês de outubro. O documento mostra a geração operacional negativa de 136 milhões de reais. O resultado veio de 71 milhões de reais investidos principalmente na Oi Móvel. Já os recebimentos somaram 2,2 milhões de reais, uma redução de mais de 300 milhões de reais. E a agência de classificação de risco Fitch reafirmou o rating CCC+ para a Oi. Segundo a agência, o rating reflete as fracas perspectivas de fluxo de caixa, uma vez que a empresa execute seu plano de desinvestimento. A Fitch ressalta, porém, que as vendas dos ativos têm progredido o que aumenta a certeza de mais liquidez no curto prazo. Agora é hora de falar com o Guga Almeida, que está ao vivo com a gente. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Obrigado. Vamos lá, mais um dia. Mais um dia, quem sabe, aí de alta. É isso aí, vamos lá. Hoje a gente tem que começar aqui falando dos reflexos, que a decisão do Banco Central americano tiveram nos mercados mundiais. Nos Estados Unidos as bolsas subiram bem e o movimento pegou a bolsa brasileira também, que começou o dia de mau humor, mas conseguiu fechar no patamar positivo. Qual que é a sua visão sobre essas altas pós-Fed? Está liberado o rally de Natal? Boa. Vamos ver, né? É um rally curto, né? Um rally de uma semana aí, quem sabe. E vai que a gente consiga chegar ali naquela região dos 113 mil pontos. Ficaria mega feliz, né, com esse movimento assim pontual, né, de repique dos mercados. E acho que o Fed também ele demonstrou, como nós falamos ontem pela parte da manhã, né? A grande pergunta era qual vai ser o foco que eles vão dar para a questão do Omicron, né? Porque, querendo ou não, precisa tirar a liquidez, precisa iniciar o processo de tapering e precisa elevar juros, né? Precisa fazer esses dois movimentos. O que o mercado não gostaria é que os dois movimentos acontecessem simultaneamente. Então, uma vez que tu tem o inimigo, vamos assim dizer, né, que é a variante do Omicron, isso acaba gerando, né, uma possibilidade, uma possibilidade, né, dá uma opcionalidade aí pro Fed, né, não precisar fazer os dois movimentos em conjuntos, porque o mercado aceitaria numa boa, vamos assim dizer, né, respeitaria o fato, né, então aceitaria que as coisas fossem corrigidas de forma mais gradual. Né, então, é uma boa narrativa, o mercado gostou de fato, né, mas eu não consigo ver aí um grande upside, pelo menos de curto prazo, para a Bolsa Americana. Né? Vai subindo, vai caindo, né? Eu acho que tem muito mais para corrigir do que subir, nós podemos ter aí mais um degrau de alta tranquilamente, que seria mega positivo para nós aqui no Brasil.
Ô Guga, muita gente está falando que as bolsas nos Estados Unidos estão esticadas. E depois do Fed, do otimismo, você acha que a correção ela pode ficar para depois? A gente pode dar uma olhada nos índices americanos? Claro, vamos lá. Qual você quer começar? Você escolhe. Você é o mestre. Eu sou o mestre, tá bom. Pede o pessoal aí do chat escolher, então. Vamos participar junto com a turma. Enfim, vamos lá. Nós temos aqui os 3 principais índices, né? O Dow Jones, o S&P e o Nasdaq, por ordem de mais conservador ao mais agressivo. Tá? Então, o índice mais agressivo é o índice Nasdaq, que é o índice de tecnologia. Tá? Por que é o mais agressivo? Por que nós olhamos assim né, por esse ângulo de ser mais agressivo? Principalmente porque precisa, né, do crescimento, ele precisa do capital para poder continuar crescendo, precisa de juros baixos. Né? Então, em uma economia, em um bull market, eles potencializam mais, em um bear market também tem uma chance maior de correção. Tá? Então, eles têm uma volatilidade maior, por isso que se fala de uma agressividade. Em contrapartida, né, o Dow Jones são as maiores, as empresas que geram melhor resultado do setor industrial, então é aquele modelo, né, mais conservador, certo? Então, olhando para os 3, vamos começar aqui pelo Dow Jones, certo? Olhando aqui para a movimentação de Dow Jones e principalmente começando aqui pela projeção, né, do período ali que nós tivemos do Covid, quando nós estudamos aqui a movimentação, o que eu percebo, né, que eu tiro de informação? A gente está aqui exatamente na região de 1,41, né, de projeção da baixa que nós tivemos ali no período do Covid Crash, né, do movimento lá do início do ano passado. Tá? Então, o que eu consigo acreditar é que tem espaço para vir até dos 40.150 pontos. Né? Eu tive que me aproximar aqui da tela porque os olhinhos não conseguiram enxergar ali a numeração correta, mas seria 40.150 pontos, mais ou menos. Temos espaço para essa movimentação. O que eu estou acompanhando, né, e qual é o meu divisor de águas agora para que isso, de fato, possa fazer mais sentido? Né? Eu acho que a gente está aqui num movimento bem fragilizado da tendência, tá? Mas para fazer sentido, a gente precisa superar 2 regiões de preço. Tá? 2 regiões de preço. Então tem dois níveis aqui importantes a ser superados. Tá? O primeiro deles é essa região aqui dos 37 mil. Tá? Então nós temos aqui uma região de 37 mil pontos, bem importante de ser superado. Isso traria para o mercado, né, até mesmo para aquelas pessoas que têm uma percepção mais técnica, né, o mercado faria uma nova máxima histórica, mas seria bem um voo de galinha, né, não conseguiria se manter, iria cair muito forte. Tá? Então é uma região importantíssima a ser superada pelo mercado, que é os 37 mil pontos. Tá? E uma mais próxima ainda, que vai permitir com que se tenha esse rally até este nível de preço, é superar essa região aqui dos 36.170. Tá? Então 36.170 para mim é o divisor de águas para poder conseguir ter esse rally até os 37 mil pontos. Tá? Então estou acompanhando exatamente esses números aqui. Vejo uma vantagem em operar lá fora, manter posição lá fora e tudo mais? Não vejo. Tá? Eu acho que tu tem... vamos lá, se eu for traçar o que eu consigo enxergar de possibilidade de movimento de baixa, para mim o movimento de baixa seria voltar para os 31.650 pontos. Tá? Então se eu olho para cá, essa fotografia aqui de curto prazo, olha o tamanho da minha possibilidade de alta versus o tamanho da minha possibilidade de baixa. Tá? Eu não consigo achar um estímulo muito positivo agora no curto prazo, nessa fotografia quando eu olho lá para fora. Isso aí mostra que está extremamente precificado o mercado, se for subir, vai subir, né, arrastando, isso olhando aqui para Dow Jones. Tá? No outro ponto, olhando para a Nasdaq, né, o que nós temos aqui na fotografia de Nasdaq? Até o pessoal, se tiver alguma opinião aí, por favor, compartilhe no chat. Daniel, filtra aí e me dá só as boas, tá? Uhum. O que eu tô vendo aqui em Nasdaq, tá? Quando a gente olha para a Nasdaq e passando pelo mesmo o mesmo olhar, né? Eu olho para a Nasdaq,
A gente não está, né? Enquanto o Dow Jones está no referencial, né, aqui na região de 1,41, Nasdaq já está aqui do 2,0 para 2,68. Então, olha a força, né, que foi essa movimentação de alta. E o que eu enxergo aqui de possibilidade para Nasdaq para cima é para ele para a região dos 18.370. Tá? 18.370, né, é o número que eu consigo enxergar, certo? Tirando, o que eu consigo enxergar aqui de nível a ser superado, né, no curto prazo, para acreditar que a gente possa ir para lá, e o que eu consigo enxergar aqui de curto prazo para baixo. Né? Então, olhando para cima, olhando as projeções aqui, o divisor de águas em Nasdaq é ali nos 16.620, tá? Para mim o divisor de águas do Nasdaq ali, é esse patamar. Depois tem possibilidade até os 17.300, tá? 17.300 e 17.570, tá? Então esse aqui é o meu universo aqui para Nasdaq, dependendo do estímulo aí do mercado no curto prazo. Agora, a minha movimentação para baixo, tá, num processo de correção, no início do tapering, expectativa para o ano que vem, é voltar aqui para os 13.080, 13.100, pelo menos no primeiro rally de correção, no primeiro rally de baixa. Tá? Então, essa aqui é a minha fotografia neste momento para o mercado americano, né, quando eu olho para Dow Jones, quando eu olho para Nasdaq. Boa, Guga. E qual que é a sua projeção para a Bolsa hoje aqui? Vamos ver no gráfico também? Vamos. Deixa eu entrar aqui no índice futuro. Tá? Vamos aqui para um gráfico de 5 minutos. O que eu estou enxergando, eu e o meu time, é exatamente esse cenário aqui. Ó. Nós estamos caminhando no curto prazo. Deixa eu refazer aqui, vou fazer um mais curto para hoje mesmo. Tá? Um cenário mais do momento aqui. O que eu estou enxergando? Estou enxergando exatamente essa força potencial aqui de alta. Ó. Minha referência, a queda que nós tivemos aqui entre 14 de dezembro às 10h30 até 14 de dezembro às 4 da tarde. Então, essa movimentação aqui é a minha referência, tá, para poder traçar todo o movimento de alta. Meu objetivo é que possa chegar aqui nos 111 mil pontos no índice futuro, podendo chegar até 150. Tá? Então, começo a enxergar aqui um movimento mais otimista aqui de curto prazo, chegando naquela região que eu estava projetando, né, para esse mês de dezembro. Tá? Então começamos, né, eu acho que a sequência do movimento de alta é para chegar exatamente nesse patamar de preço. Tá? Uma situação de correção, vale a pena ressaltar aqui que nós continuamos com movimentos de baixa, movimentos de queda bem amplos. Tá? Então uma correção traz de volta o mercado lá para a região dos 107.500 pontos tranquilamente. Tá? Nós continuamos tendo aqui uma amplitude de queda bem elevada, bem forte. Tá? O mercado ele precisa, né, querendo ou não, mostrar que ele consegue ir para um patamar de preço novo e se manter nesse patamar de preço novo, tá? Sem devolver os níveis de preço que ele consegue absorver. E aí isso seria uma mensagem positiva de que o lote, principalmente dos multimercados, que eu venho conversando com, né, todo mundo aqui no pre-market já nos últimos 2-3 meses, né, os fundos multimercados entraram num processo de vendas, entraram num processo de realização de lucro, e toda vez que o mercado tinha um período positivo, vinha, né, o processo de queda, vinha o processo de venda ao longo do tempo. Né? Então, minha expectativa é que a gente de fato possa chegar aqui entre os 111.300 pontos, 113.500 pontos. Né? E se tivesse alguma coisa muito otimista, quem tiver algo muito bom no horizonte, por favor, compartilhe. Poderíamos até mesmo enxergar o mercado caminhando para 123 mil pontos, quem sabe, aí em janeiro. Bacana, Guga. Guga, para encerrar, então, a Petrobras ela trouxe agora há pouco um comunicado que vai vender as ações que detém da Braskem.
Isso pode trazer um otimismo aí para os investidores. A gente pode dar uma olhada em Petrobras e Braskem? Claro, vamos lá. O que eu estou enxergando aqui em Petrobras, tá? Para vocês entenderem. Continuidade da projeção que eu tinha, que era para ir para o papel ir até a região de R$ 32,50 e num segundo momento R$ 38. Reais. Né? Tem uma projeção maior? Tem. A projeção maior é R$ 49,00. Então, eu acredito que Petrobras continua, né, nessa movimentação, nesse rally de alta aí, e acredito que essa mensagem, essa notícia, né, se de fato avançar e se concretizar, a tendência é acelerar ainda mais nessa direção. Tá? Então, essa é a minha visão aqui para Petrobras. BRKM5 também vai se beneficiar, acredito eu, com esse movimento, tá? E vamos lá, vou ter que olhar um pouco mais afastado para poder mostrar bem a projeção aqui, que eu consigo enxergar aqui em BRKM5, tá? Uma projeção mais comedida, ó, para vir aqui para R$ 80,50 e depois, né, seria um outro patamar, mas um passo de cada vez, né? Primeiro R$ 80,45, R$ 80,50 é o meu número que eu consigo projetar aqui para BRKM5, e dentro de todo esse contexto aqui faz total sentido acreditar que vai chegar nesse patamar de preço. Isso então, Guga, vamos dar aquela frase do dia aí, para alguma frase de incentivo ao mercado? Assim, tem que tirar proveito dessa pequena melhora que a gente está tendo aqui de curto prazo. Acho que era o que a gente estava procurando já há um bom tempo aqui no pre-market, era esse respiro do mercado. Não estou acreditando que vamos entrar numa grande tendência, a não ser que de fato a gente consiga enxergar o horizonte onde vai, né, estancar esse tema de inflação. Então, por enquanto, a gente ainda tem esse cheiro. Acho que quando aparecer isso de fato, e a gente conseguir entender qual vai ser a inflação do ano de 2022, nós vamos estar com uma taxa de juros bem acima, provavelmente, da inflação esperada. Então, isso, em algum horizonte do ano que vem, vai ter possibilidade até mesmo de se falar novamente em redução de juros. Isso seria um cenário ótimo, né? Mas, ao mesmo tempo, no ano que vem. Então, eu acredito que as oportunidades elas serão bem pontuais mesmo. Tá? E se o pessoal fizer o exercício de olhar lá para 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, vai perceber que existem boas oportunidades. O mercado, principalmente aqui no Brasil, ele tem muita volatilidade. E o mundo, né, o estrangeiro, ele gosta de volatilidade. Não é à toa que lá eles criam instrumentos com alavancagem de 2, 3, 4, 5, 10 vezes, que é exatamente para poder fazer mais volatilidade num ambiente que tem pouca volatilidade. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, isso é super positivo. Não precisamos entrar naquela narrativa que você vai comprar e em algum momento na sua vida você vai colher os frutos lá na frente. Não, acho que tem um dinamismo, estamos na era da informação, na era dos dados, tem muita coisa bacana para se utilizar, para se aproveitar, e tem também o convite, né, para o pessoal conhecer a plataforma da Trade Insights, que lá tem dados de todas as empresas que compõem o índice Bovespa lá gratuitamente. O pessoal consegue ver todos os dados fundamentalistas em notas, em score, e muita novidade vai sair semana que vem também. Então essa é a minha mensagem, esse é o meu recado. É isso aí, show então, Guga. Abraço para você, bons negócios e até amanhã. Valeu pessoal, bons negócios, até mais. Até mais. É isso aí, gente. Participação aí do Guga Almeida aqui no Pre-Market desta quinta-feira. E dando nosso bom dia aqui para o pessoal que está no chat. O Eric Xavier, o Atos, o Zé do Loz, o Rafael, Rui das Neves, que também está por aqui. Alexandre Cabral, olha só, tá falando aqui BMC na TV a cabo. O patamar está mudando, olha só. Peter Santana, Felipe Lipe, Sandro Figueiredo, lembrando aí, senta o dedo no like, pessoal. É isso aí. Ezequiel Santos, bom dia. MPK, bom dia, amigos. E equipe BMC, like carimbado. Boa. Marco Araújo, Jéssica Fationi também está por aqui. O Atílio Felipe Neto.
Felipe Nicásio também está por aqui, Ariel Sampaio, Carlos Kleber, Alexandre também está por aqui, o Jackson, deixa eu ver quem mais que tá, o Alessandro, Nina Oliveira, bom dia a todos, uma quinta abençoada. Obrigado, Nina, para você também. Luan Valadão também por aqui, olha o Júnior Messi também por aqui, bom dia, amigos, muito bom dia para você, Júnior. É isso aí, Felipe Nascimento também está por aqui, grande Felipe, Wagner, o Valdenberg Falcão, Maurício Loz, o Emerson, o Adirley, o Antônio, olha, tem eu também, Alessandra, o Lucas Gomes, que foi o primeiro aqui a comentar. Valeu, gente, muito obrigado aí pelo bom dia. O Edgar, o Paulo, Davi, o Carlos, o Fábio, o Eudinei, o Renato, José Luiz, Alberto Tomás e também Paula Moraes. Bom dia para você, Paula. Bom dia, Morales. Sentiu minha falta? Olha, não precisa responder. É óbvio que eu senti a sua falta, Paula. Tá bom, Morales. É lógico, aqui, ó. Vou fingir que acredito. Você estava de folga ontem. Sim, super de folga. Fiquei o dia todo descansando. Foi maravilhoso. Foi ótimo, né? Eu imagino. Só que não. Tá certo. E aí, Morales, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Já aguardando ansiosamente que por esta notícia boa. Não, viu? e que notícia boa de ontem, né? Fiquei toda orgulhosa da gente, né? Aqui. Muito Nossa, bom. Tá todo mundo feliz, né? Não tem quem não fique. Reconhecimento aí, fruto de muita dedicação de todo esse time maravilhoso que a gente tem aqui. Verdade. Inclusive você, viu, Morales? Apesar de tudo... eu sei que eu sou maravilhoso. Você é maravilhoso, tá bom. Tá certo. Vamos lá, né? Clima de Natal chegando. Verdade, é verdade. Beijo, Morales. Um beijo, bom jornal. Tchau, obrigada.